giving it all away. Novamente saúde da igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos e irmãs estão em pés, vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 39, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Glórias a Deus, podemos assentar adorando o nome do Senhor. Nesta noite, quero falar sobre uma visão de escravo e uma visão de livre, uma visão de pessoa abençoada. Livre e abençoado. Finalizamos aí quinta-feira a campanha de quebra de maldição. Pastor Paulo Moral nos honrou com a sua presença aqui. Trouxe uma palavra muito edificante para nós. E isso vem tocado aos nossos corações durante esses tempos, né? Quebrar algumas barreiras, quebrar algumas situações, para que nós possamos verdadeiramente ser livres e abençoados. Porque não tem como nós sermos abençoados ainda sendo presos por alguma coisa, ou sendo escravizado por alguma coisa, por algum pensamento, por alguma coisa que a gente guarda em nosso coração. A bênção não chega, porque a nossa visão não é uma visão de bênção. Aí acabamos tendo uma visão de derrota, uma visão que só consegue enxergar problemas ao invés de soluções. E a nossa visão tem que ser realmente diferenciada, porque nós somos filhos de Deus. Toda a maldição da nossa vida, tudo aquilo que já passou, Jesus Cristo nos libertou através da cruz, através do seu sacrifício. E a palavra de Deus nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Toda a maldição nossa estava sobre Ele. Então todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos aprisionava, foi colocado sobre Jesus. Então não tem porquê ainda nós estarmos carregando essas coisas do nosso passado. Mas quando ainda temos uma visão de escravo, mesmo estando livre, a tendência é voltar a praticar aquilo que nos escraviza. Que uma coisa é nós estarmos livres fisicamente, mas não livres com o nosso pensamento. Isso é muito complicado. E muitas vezes, mesmo estando livres através de Jesus Cristo, ainda nós não tomamos posse de todas as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E esse texto que nós lemos aqui fala sobre José.
Eu creio que todos aqui já conhecem. E quem não conhece, está lá em Gênesis. Leiam, meditem, aprendam um pouquinho. E José era para ser ou ter uma visão de escravo. Nós sabemos a história dele, o que aconteceu com ele. Um rapaz jovem, começando a se estruturar, tanto fisicamente como psicologicamente. E nós sabemos, as mães aí sabem melhor do que eu, como é a cabeça de um adolescente, como é a cabeça de um jovem, de uma criança. E chega numa fase, principalmente na adolescência, que está se formando. Não tem algo definido ainda. Está ainda no começo de uma história, o começo de uma vida, um começo de conhecimento, mas ainda não está definido totalmente o que a pessoa quer ser, o que ela almeja em ser. O que José tinha era um sonho, e ele acreditou nesse sonho, mas ainda ele não tinha o conhecimento, não sabia como, o que seria, o que era. Só tinha algo no seu coração. Mas ele ainda estava em formação. E de repente, seus próprios irmãos, com inveja dele, com inveja dos seus sonhos, resolve vendê-lo. Até antes queria até matá-lo. Jogaram ele num buraco, depois venderam ele para os mercadores que estavam vindo por uma terra distante. Só aí já traz um trauma imenso para um adolescente, para um jovem. Imagina uma situação dessa. Comece a imaginar uma situação dessa. Comece a se colocar talvez no lugar de José. Eu creio que muitos de nós aqui talvez tenha passado por algo semelhante. Em algum momento da nossa vida, às vezes desde criança, desde pequeno, passamos por alguma situação, alguma humilhação, uma palavra contrária. Às vezes durante a nossa formação, foram palavras em cima de palavras que diziam que a gente não ia chegar em lugar nenhum, eram só cobranças. Talvez pessoas que foram rejeitadas desde o ventre da sua mãe. E há quem diga que um bebê, um feto, não tem sentimento, não entende nada. Mas nós sabemos que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Então nós temos consciência do que está acontecendo. Agora imagina alguém que já é rejeitado desde o ventre da sua própria mãe, por algum motivo. Só isso já é fato de nascer com algo negativo na sua vida. E só isso já é fato de nascer com um trauma na sua vida. Isso pode acontecendo enquanto criança. Conseguiu nascer. Mas normalmente uma mãe que já rejeita seu filho desde o ventre da sua mãe, desde o seu próprio ventre, não vai cuidar bem. Não vai cuidar bem. Essa é a realidade. É um problema, é um atrapalho. Vai ser sempre rejeitado. E como é a cabeça de uma criança? Ouvindo sua mãe falar algo desse tipo. Ouvindo, às vezes, os familiares falando algo desse tipo.
Depois vai crescendo um pouquinho mais. Já tem um pouquinho mais de entendimento. Criança tem sentimentos, tem. Um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos, até perto das nossas crianças. Vou falar como um velho aqui, né? No meu tempo, na minha época, as crianças nem ficavam perto dos pais, não participavam de conversa de adulto. Era assim. Sabe por que que era assim? Para não ouvir certas coisas. E certas coisas ainda não têm estrutura de estar ouvindo. Não tem estrutura de estar participando. Era por isso. Agora imagina uma criança já começando a entender alguma coisa, começando a ter sentimentos, começando uma formação, ouvindo palavras contrárias, negativas. Porque aqui fala de José já enquanto um pouco maior. Mas a palavra de Deus diz que o seu pai já amava ele mais do que os seus irmãos. Sabe quando? Desde que ele nasceu. Então, seus irmãos, com toda certeza, e a mãe dos irmãos, as mães, né, dos irmãos dele também, com toda certeza, já maltratavam José desde pequeno. Porque o pai amava mais. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Ou já aconteceu. Dentro da casa do Senhor, quantas vezes a gente fica enciumado? A gente fica enciumado. O irmão está crescendo mais do que eu. O irmão foi batizado com o Espírito Santo. O irmão está sendo usado mais do que eu. Na nossa cabeça, mas por que que um pai está amando mais ele do que eu? Traz sentimentos também. Traz uma... Não existe, né? Mas traz aquela invejinha santa. Não existe. Aí vem aquela criticazinha santa que também não existe. O coração também está cheio de maus sentimentos. José foi passando por essas etapas. José foi passando por cada etapa da sua vida. Mas chegou num momento que José já era um pouquinho maior. E começou aí então o auge dos seus problemas. Imagina já um jovem, um adolescente jovem, sendo tentado até ser morto pelos seus próprios irmãos. Imagina isso. Fica imaginando, seu próprio irmão querer te matar. Depois joga ele num buraco. Imagina, seu próprio irmão te lançando num buraco. Imagina uma traição dessa, algo desse tipo. Quem imaginaria algo disso? Quem imaginaria que alguém faria isso com a gente? Qualquer um de nós aqui, ninguém imagina uma coisa dessa. Que alguém que a gente ama, que alguém que a gente está perto, faria algo desse tipo. Mas mesmo assim, José passou por tudo isso. Depois foi vendido para desconhecidos, para ser levado para um local desconhecido. Isso já traz mais um trauminha. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. José, mesmo passando por tudo isso, tinha uma mente, pensamento de um ser livre. Ele não se prendeu nessas coisas, porque ele acreditou no sonho de Deus para a sua vida. Mesmo longe do seu pai, que o amava. Mesmo sabendo que seus irmãos e outras pessoas eram contra ele.
Mas mesmo assim, ele permaneceu na presença de Deus. E aqui a palavra de Deus que nós lemos aqui diz que aquele homem que o comprou como escravo, ele via que Deus estava com ele. Que o Senhor, nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Todo-Poderoso, estava com José. Que José ainda mantinha um pensamento, uma mente de um homem livre, de um jovem ainda livre, porque ele poderia muito bem estar tendo pensamentos maus, pensamentos de vingança, pensamentos de ódio. Na situação que ele estava, poderia fazer qualquer coisa errada, por rancor, por revolta. E normalmente quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente começa a fazer coisas erradas, faz coisas sem pensar, faz coisas sem querer até mesmo fazer, mas acaba fazendo. Quando a gente está cheio de sentimento negativo, cheio de ira no coração, cheio de ódio no coração, quando a gente ainda carrega coisas que nos escravizam. Mas José estava com o pensamento de um homem que era abençoado por Deus. E aí a palavra de Deus nos diz, quem viu isso foi o próprio Senhor dele. Seus irmãos não reconheciam isso em José. Seus irmãos não entendiam que Deus estava com José. Seus irmãos tinham inveja dele porque Deus tinha promessa de bênção para José. Mas José continuou acreditando em Deus. Mesmo passando por todas essas situações, mesmo passando por todos esses problemas, mesmo passando por situações que talvez qualquer um de nós aqui estaríamos cheio de traumas. E quando a gente carrega trauma, a gente é escravo do trauma. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. Então deixe o seu trauma nas cruzes de Jesus. Deixe o seu trauma na cruz de Jesus. Deixe o problema passado nas mãos dele. Começa a ter um pensamento diferenciado. É isso que faz a diferença. No ser humano, faz a diferença de um ser humano livre para um ser humano escravo. É aquilo que ele pensa, é aquilo que ele acredita. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, traz um relato mais ou menos sobre isso, ou é sobre isso também. Ele relata lá em Lucas 15, que havia um pai e 2 irmãos. Não disse que tinham mais irmãos, mas a Bíblia relata que tinham 2 irmãos. E o mais novo, interessante, o mais novo, como sempre, né? O mais novo ainda não tinha entendimento do que era a riqueza do pai, não tinha entendimento ainda das bênçãos que o pai poderia dar, não tinha um entendimento ainda de como cuidar das bênçãos que o pai oferecia para ele. Então esse jovem resolve também sair para o mundo. Exigiu do pai toda a sua herança. Eu quero ser livre. Talvez na sua cabeça tinha ainda um pensamento de escravo. Muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento. Né? Eu já fui filho, sou filho, né? Fui filho, não sou filho ainda. Meus pais vivem.
E tem horas que a gente acha que pai e mãe escraviza a gente. Se manda lavar a louça, se manda limpar a casa, é uma escravidão. Escravidão, quem pensa como escravo, pensa da seguinte forma: que o serviço é coisa ruim, que o trabalho é coisa ruim, que é por obrigação. Mas o livre tem uma visão diferente. A pessoa livre tem uma visão que o trabalho dignifica a gente. O trabalho é para servir, é para abençoar. Vamos voltar um pouquinho para José. Vamos lá, volta comigo, José. Escravo, na casa de uma pessoa desconhecida, sendo vendido pelos seus irmãos. O que ele estava fazendo lá? Trabalhando. É isso que o escravo faz. Não é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia também, não como escravo. A gente trabalha também. Para ter uma sobrevivência, para ganhar um dinheirinho, né? Para pagar as contas. Visão de livre ou de escravo que a gente tem. Se eu tiver visão de escravo, meu trabalho é ruim, meu trabalho é péssimo, eu ganho pouco, não dá para nada. Mas se eu tenho uma visão boa, o meu trabalho é bom, eu faço o melhor, eu vou ser reconhecido por quem? O Senhor de José reconhecia. Se a gente quer ser reconhecido, a gente tem que ter uma visão de livre, de abençoado. Se a gente tiver a visão de escravo, ninguém reconhece o nosso trabalho, ninguém reconhece o nosso valor, nem nós mesmos reconhecemos o nosso valor. O escravo não valoriza a si mesmo, mas sempre está se colocando como coitadinho. José poderia estar vivendo dessa forma, como a pior pessoa do mundo. Eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim. Como seria a vida de José se ele pensasse assim? Como seria a nossa vida se pensássemos assim? Mas um dia nós fomos encontrados por Jesus. Ele carregou sobre si as nossas dores, a minha dor, a sua dor, a minha enfermidade, a sua enfermidade, o meu problema, o seu problema, o meu trauma, o seu trauma, e carregou sobre si na cruz do Calvário. Nos deu liberdade. Nós temos que tomar posse dessa liberdade. Só que para tomar posse dessa liberdade, nós precisamos ter transformação no nosso entendimento, no nosso pensamento. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo. E qual mundo? Cada um de nós tem um mundo. Cada um de nós tem um círculo de convívio. Cada um de nós tem um círculo de amizade. Cada um de nós aqui temos um mundo diferente um do outro. Talvez uns mais difíceis do que o outro. Mas não devemos nos conformar com este mundo em que vivemos, nem com o nosso mundo, mas transformarmos o nosso entendimento. Quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, quer mudar o mundo que você vive, mude o seu entendimento. Deixe de pensar como escravo e comece a pensar como filho do Deus Todo-Poderoso. Comece a pensar como alguém que é o herdeiro de todas as coisas. Comece a pensar que Deus tem um sonho para a sua vida. Comece a pensar que a sua família é uma família abençoada. Comece a pensar que o seu trabalho, o seu emprego, o seu negócio é um negócio abençoado, é um trabalho abençoado.
Comece a pensar de forma diferente para tomar posse dessa bênção. Porque enquanto nós não tivermos um pensamento de pessoa livre e abençoada, tudo que vier na nossa mão, a gente vai fazer como aquele jovem que pegou tudo na sua mão e não conseguiu dar valor. Deus pode colocar o que for na nossa mão. Se ainda tivermos com um pensamento de escravo, um pensamento pequeno, nós vamos jogar fora tudo que Ele der na nossa mão. Ele pode te dar unção, você vai jogar fora. Ele pode te dar um talento, você vai jogar fora. Ele pode te dar uma família abençoada, você vai jogar fora. Ele pode te dar o melhor trabalho do mundo, você vai jogar fora. Que você não vai valorizar, porque o escravo não valoriza. O escravo não dá valor, ele não entende, ele não sabe o que é. O filho pródigo fez isso. Mas também tinha um irmão dele, que estava com o pai dele, que vivia com o pai dele. Estava lá cuidando dos negócios do pai dele. Eu vou falar uma coisa, esse irmão também tinha a mesma visão de escravo. A diferença é que um pegou, jogou tudo fora, e o outro não sabia o que tinha na mão. Olha que interessante. Tinha tudo, mas não sabia que tinha tudo. E ainda ficou com inveja do irmão dele quando voltou, ficou com inveja que o pai dele quis abençoar o irmão dele. Imagina alguém que tem tudo sentir inveja de alguém que não tem nada. Olha que visão de escravo é essa. Olha que visão é essa. Que ponto se chega? Que ninguém tem inveja de quem não tem nada. Ninguém tem inveja de alguém que está doente, ninguém tem inveja de alguém que está numa UTI, ninguém tem inveja de alguém que está lá fora no mundo passando dificuldade, ninguém tem inveja. Mas aquele homem, ou jovem há mais tempo que o outro, tive inveja do irmão. Olha que grau de pensamento daquele homem. Porque ainda não era livre. Ele não entendeu que tinha total liberdade na casa do pai. Na cabeça dele, ele trabalhava com seu pai como escravo. Não trabalhava por aquilo que era dele. Não trabalhava por aquilo que era herança dele. Ele simplesmente trabalhava achando que era uma obrigação. E quando a gente trabalha por obrigação, é mais pesado, é mais difícil, a gente não trabalha contente. Visão de escravo. Vamos voltar para José de novo. Volta para José. Vamos lá para o Egito de novo. José continuou. Na casa de Potifar, começou a ser abençoado. Quando a gente tem uma visão de liberdade, quando a gente tem os sonhos de Deus nos nossos corações, não importa onde a gente esteja, Deus vai abençoar. E a bênção de Deus na nossa vida, ela não é só para nós. O nosso Deus tem abundância. O nosso Deus quer abençoar. Entenda isso. Nosso Deus não quer só me usar e te usar para nós mesmos. Ele não dá o que dá para a gente só para nós, para sermos egoístas, para pensarmos pequeno, para não ser como aquele servo, lá na parábola dos talentos, que recebeu 2 talentos. Ficou com medo de perder os talentos.
Tem horas que Deus dá tudo para nós e a gente tem medo de perder o que Deus deu. Aquilo que Deus dá ali, nós não perdemos. Aquilo que o Senhor proporciona para nós é para ser trabalhado, é para render juro, é para servir. Que um talento enterrado não serve para nada, um dom enterrado não serve para nada, um louvor enterrado não serve para nada. Não serve nem para si, nem para o seu próximo, nem para si, nem para a sua família. Então aquele que retém com medo de perder, ainda está tendo uma visão de escravo. O escravo tem medo. O que eu tenho é meu. O que eu tenho é só para minha família. O que eu tenho é só para minha igreja. Estou com medo de perder. O que Deus nos dá é para ser usado, para ser multiplicado, para levar bênçãos para todos que estão ao nosso redor. E José tinha esse entendimento, que Deus dava para ele sabedoria, Deus dava para ele conhecimento, Deus dava para ele sonhos. E ele utilizava tudo isso que Deus dava para ele, para si e para todos que estavam à sua volta, mesmo para aquele que era o seu Senhor, humanamente falando. Quem tem visão de escravo pensa diferente. É só para mim. Eu abençoar meu patrão, eu abençoar meu irmão. Eu sou diácono, mas não vou abençoar o presbítero. Estou aqui nessa igreja, mas o irmão na outra igreja precisa... Não, ele precisa ir por lá. O reino é de Deus. Por que pensar de forma diferente disso? É tudo dele. Tudo para ele. Então vamos abençoar. Quanto mais somos abençoados, tem um propósito, é para abençoar. Então não tenha medo. Não tenha medo de usar o que Deus deu para você, o teu talento, o teu conhecimento, a tua sabedoria. Não tenha medo de usar. Não fique preso a pequenas coisas. Não fique com medo de perder o que tem. Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem gente que tem medo de perder o esposo ou a esposa, tem gente que tem medo de perder o filho, tem gente que tem medo de perder qualquer coisa. Até coisinha pequena as pessoas têm medo de perder. Tem gente que briga por causa de uma coisinha pequena. Coisinha pequena. Deus quer nos abençoar mais. Não parou. A história de José não parou por aí. A minha história, a sua história não parou por aqui ainda. Está só começando. Nós estamos no meio do processo. Às vezes está difícil o processo, tá? Às vezes ainda estamos carregando um trauma passado, ainda estamos, então vamos deixar ele de lado, porque nós estamos no meio do processo. Se a gente começar a carregar essas coisas na nossa vida, a gente não segue adiante. O tempo passa e a promessa não vem. O tempo passa e o sonho não se realiza. E a gente precisa estar desprendido dessas coisas. Para ir dar um passo a mais, a gente tem que tirar o pé do lugar. Precisamos dar o próximo passo. Mas se eu estiver com medo de mudar o passo, eu não vou para lugar nenhum. Mas eu estou com medo.
não sei o que tem ali na frente. A gente sente medo. Deus deu o sonho. Então siga o sonho de Deus. Não fique com medo. Deus tem promessa. Busque a promessa. Vá até ela. Não fique com medo. José continuou a caminhar. José continuou trabalhando. José continuou sendo abençoado. José continuou abençoando. Isso tudo faz a diferença. Tudo isso faz diferença na nossa vida. Deus só vai dar algo mais quando a gente der valor no que Ele já deu para nós. Não adianta a gente querer algo mais do que nós já temos se nós nem damos valor no que já temos. Não agradecemos o que já temos. Tem horas que a gente acha que é pouco o que temos, mas nós não valorizamos o que temos. A gente precisa ser feliz com o que temos, para que nós alcançamos algo maior. Senão nunca nós seremos felizes. E quando nós alcançarmos aquilo que é maior, em pouco tempo a gente também vai ficar infeliz. Pensamento de escravo. Nunca vai estar contente com nunca vai estar contente com o serviço, nunca vai estar contente com o trabalho, nunca vai estar contente com nada. Nada vai ser bom. Até as coisas boas, ele vai duvidar que é coisa boa. Tem um ditado aí do mundo, né, que o velho deitado diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem gente que acredita nisso. Quando recebe uma coisa boa, acredita que é boa. É o inimigo tentando tirar a fé, tentando tirar o sonho, tentando tirar que você é capaz de receber de Deus algo mais. Então não desconfie da bênção do Senhor para a tua vida. Pelo contrário, aceita. Aceita, cuide bem, prospere, multiplique, sirva com o seu bem que Deus te deu. Tudo que Deus dá para nós é para servir. É para abençoar. Então não enterre seu talento, não enterre seu dom, não enterre seu sonho. Não enterre o projeto de Deus que tem para a sua vida. Dê um passo além. Comece a organizar. Comece a planejar como vai ser. José passou por aquele momento. Depois nós sabemos que, mais uma vez, tudo é plano de Deus. Vamos falar um pouquinho de plano de Deus aqui nessa, dar um gancho aqui. José estava lá no buraco. E de repente passa uma caravana lá de ismaelita indo para o Egito. José no buraco, a tendência era ele ser morto. Chega um ponto do pecado, que para esconder um, você comete outro. Os irmãos de José cometeram algo terrível. E como eles iam explicar isso para o pai deles? E agora? Se deixa José vivo, ele vai contar. Então o pessoal já estava, peraí, agora não tem mais jeito. Chegou num ponto que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas Deus tem providência na nossa vida quando Ele tem projeto e propósito. E Ele tem projeto e propósito. Então nada que acontece na nossa vida é por coincidência. Até as coisas que a gente acha que é ruim, quando Deus tem um propósito, é plano, está no projeto.
E passa lá aquele monte de mercador indo para o Egito. Aí alguém tem uma sacada. Peraí, por que a gente vai fazer isso? Vamos ganhar um dinheirinho ainda, olha que legal. A gente dá um jeito em José e ainda ganha um dinheirinho. Perfeito, problema resolvido. Agora vamos falar a verdade? Será que foi coincidência mesmo? Que esse pessoal está passando bem na hora? Plano de Deus. Deus já tinha algo preparado para José lá. Que Deus, na sua onisciência, já sabia o que estava preparado para aquela terra. Sabia que ia ter fome naquela terra. Sabia que os irmãos de José iam ter fome naquele lugar. E Deus começou a projetar, a fazer todas as coisas, preparando os momentos para dar a bênção no tempo certo. Não foi à toa que José foi parar logo na casa de um homem poderoso lá no Egito. Se ele fosse um outro qualquer, num lugar qualquer, talvez num outro senhor qualquer, alguém que tivesse um pouco de dinheiro ali, comprasse, ele ia ficar lá no cantinho, no outro local. Mas ele foi parar no lugar. E quando ele foi caluniado, caluniado pela esposa, pela mulher de Potifar, ele foi parar onde? Na prisão lá no palácio. Não foi num lugar comum. É plano de Deus ou não é? Se José estivesse em qualquer outro lugar, ele conseguiria estar lá para interpretar o sonho? Não. E quando José foi parar lá, Deus ainda estava com ele. E que mais uma vez José passou por um trauma, por um problema, por uma calúnia, por uma injúria. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Quantas vezes alguém fala algo contra nós? Quantas vezes alguém cria uma situação contra nós e a gente guarda isso? Guarda no nosso coração e às vezes fica anos guardando isso. Mas com toda certeza José entendia o plano de Deus. Ele não ficou murmurando, ele não ficou com uma visão de escravo novamente, não. Ele sabia que ele tinha um sonho. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins. A gente é acostumado só a querer coisa boa. A gente acha que coisa que vem de Deus é só coisa boa. Mas tem horas que Deus faz os caminhos, põe algo para a gente desviar do nosso rumo, do nosso pensamento, do nosso jeito, do nosso projeto pessoal, do nosso eu, para fazer o dele acontecer. O projeto dele é maior que o meu e o seu projeto. O amor dele é maior do que o meu amor e o seu amor. Que o meu coração é enganoso, o seu coração também é. E Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o que está aqui guardado. Deus conhece o que está aqui no nosso pensamento. Mas o dele é maior do que tudo isso. Ele tem para nós pensamentos de bênção, de paz, de vitórias. Então vamos tomar posse dessas bênçãos e vitórias. José foi parar lá. E de repente, depois de algum tempo, onde José estava? Apareceram 2 cidadãos que foram mandados para lá, que fizeram algo contra, o faraó. E eles sonharam também. Deus colocou sonhos para eles. Mas quem estava lá? José, que conhecia Deus, que sabia interpretar sonhos.
Deus usou José lá. José lá não estava como escravo, não estava como prisioneiro comum, estava com alguém que estava cuidando dos outros. Olha